Olá pessoal, vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas aí sobre o conjunto dos números inteiros, tá? Esse cara aqui, ó, representado pela letra Z. Z que significa em alemão Zahlen, que na verdade é a mesma coisa que número, né? É número em alemão. Então, ó, conjunto Z, né, o conjunto dos números inteiros, ele é formado por números infinitos e números negativos, ou seja, números negativos infinitos e números negativos positivos, tá? Então a gente pode representar dessa forma aqui, ó. Conjunto Z, eu tenho aqui, ó, ponto zero, né? Do ponto zero para a direita são aqueles números inteiros que a gente já conhece. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Agora, com os números inteiros, a gente vai ter os números negativos. Então, ó, a partir do meu ponto zero para a esquerda, eu tenho os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Tá? Os números inteiros eles vieram devido a algumas necessidades, né? Por exemplo, ó, a gente pode usar os números inteiros, né, para saldos bancários, né, quando a gente está com aquela conta negativa, né? Para temperaturas, por exemplo, saldo de gols, né, em questões de esporte, profundidade do nível do mar, né? Quando a gente está mergulhando, a gente está indo abaixo do nível do mar, né? E todas as situações que existem acima do nível do mar, né, são valores positivos, tá? Vamos fazer alguns exercícios então para a gente tirar uma dúvida rapidinho aí. Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeira situação aqui, ó. Represente com números inteiros as situações abaixo. Então a gente tem listado aqui alguns exercícios, né? Toda vez que a gente fala sobre valores, crédito, depósito, ganho, lucro, aumento, né, acréscimo, são sempre valores positivos. E a gente vai levar esses valores positivos com o sinal de mais, tá? Toda vez que a gente fala sobre débito, prejuízo, perda, retirada, decréscimo, né, diminuição, a gente vai representar como um número negativo. Então, para número negativo, precisa do meu sinalzinho. Então, aqui eu tenho positivo e aqui os valores negativos. Vamos lá, então? Vamos resolver algumas questões aqui, ó. Represente com números inteiros as situações abaixo. Crédito de R$ 300. Crédito é uma coisa que está entrando na minha conta, né? Se é crédito aqui, eu tenho valor um número positivo ou um número negativo? Para crédito não são positivos? Então aqui nesse caso eu tenho mais 300. Débito de R$ 45. Débito não é uma redução, não é uma diminuição, ó. Então no meu caso aqui, débito de 45 é menos 45. Prejuízo de 90. Prejuízo de R$ 90. Se eu estou tendo um prejuízo, eu estou aumentando ou estou diminuindo o que eu tenho de bem? Prejuízo não é uma redução? Então é menos 90. Depósito de R$ 70. Se eu estou tendo um depósito, é um valor que está aumentando ou ele está diminuindo? Eu não estou ganhando, não estou tendo um valor a mais. Então, depósito aqui você vai ser, então, mais 70. Retirada de 150. Eu estou retirando um valor, não estou? Se é uma retirada, eu não estou perdendo. Então, retirada menos 150. E uma situação que eu não tenho nem ganho nem perda, ou seja, eu não estou nem ganhando nem perdendo. O que está acontecendo aqui? Se eu não ganhei nem perdi, eu fiquei no zero. Esboço da minha reta numérica, né? A famosa reta numérica. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Ó. Podemos representar o conjunto Z, né, dos números inteiros, construindo uma reta numérica, considerando o número 0 como a origem e o número 1 à direita do zero, tomando a unidade de medida entre os números como a distância entre 0 e 1. Então, quando a gente faz uma reta numérica, a gente tem que ter em mente o seguinte, ó, esse cara aqui é o meu ponto de origem, tá? Então aqui é o meu início, né? Aqui inicia-se tudo na minha reta numérica. Para o meu lado direito, eu vou ter sempre os valores positivos. Então, do meu lado direito do zero, sempre valores positivos. Do meu lado esquerdo do meu zero, eu tenho os valores sempre negativos. Então, ó,
À direita do zero, valores positivos. À esquerda do zero, valores negativos, tá? Quando a gente trata de números, né, nesse caso aqui na minha reta numérica, também tem uma situação que é muito importante, que a gente chama dos sucessores ou os antecessores de um número qualquer. Então, ó, o sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita na reta. E o antecessor é o número inteiro que está imediatamente à sua esquerda. Então, a gente pode tomar por base o seguinte, ó. Todo número que está à esquerda de um número qualquer, ele vai ser sempre menor, né? Ele vem antes, ele é sempre menor do que o número que está à direita. Vamos dar uma ideia quanto a isso, ó. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, meu menos 3, né? E eu quero saber quem é menor do que menos 3. Menor, nesse caso, é quem vem antes, né? Então, quem vem antes do meu menos 3? Eu tenho que representar a minha reta numérica, ela está sempre assim, ó, da esquerda para a direita. Então, quanto mais à esquerda tiver um número, menor ele é em relação a um outro número qualquer. E quanto mais ele tiver à direita do número, maior ele vai ser. Vamos ter uma ideia quanto a isso? Ó. Se eu tenho aqui o meu menos 3, né, situado aqui, ó, o menos 5 ele não está à esquerda do menos 3, né? Se a gente olhar aqui, ele não está do lado esquerdo. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, menos 5 é menor do que menos 3. Por quê? Porque ele vem antes, né? Ele é um antecessor, ó, ele vem antes. Menos 4, ele não é menor do que menos 3, ele não está à esquerda do menos 3. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, o menos 3 ele é maior do que o menos 4. Por quê? Quem vem antes, né, o antecessor de menos 3, é menos 4. Se a gente analisar a partir ainda aqui do meu menos 3, ó, menos 2, ele não está à direita do menos 3. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, menos 2 é maior do que menos 3. Por quê? Porque ele está situado à direita, tá? Uma outra comparação que a gente pode ter também é a seguinte, quanto mais o número se aproxima do meu zero, né, no caso dos números negativos, tá? Quanto mais ele se aproxima do zero, maior ele é. Então, se eu tenho aqui a relação de menos 2 e menos 1, quem é que está mais próximo do meu zero aqui? Ó? Não é o menos 1? Então, eu posso dizer com certeza que menos 1 é maior do que menos 2. Ok? Para os números positivos, a situação é diferente, né? O que a gente já conhece. Quanto mais distante o número tiver do meu zero, da minha origem, maior ele é. Então, ó, o 5 ele está muito mais distante do zero do que o 3, por exemplo, né? Então, a gente pode seguir também a mesma situação. Ó. Quem vem antes do 5 não é o número 4? Ele não está à esquerda do meu número 5? Então, posso dizer com certeza que 4 é menor do que 5, não é? Quem é que vem antes do 3? Não é o 2? Antecessor, ele não está à esquerda. Então, a gente não tem a relação de que o número que está à esquerda ele é sempre menor do que o número que está à direita. Né? Ó, o meu 3 está aqui. Quem está à esquerda do 3 é o 2. É menor, não é menor? Então, o 3 está aqui, não está? Quem está à direita do 3 não é o 4? Então, o 4 é maior. Então, a gente pode sempre lembrar disso. Ó. Antecessor vai ser sempre menor do que o número que a gente está relacionando. Tá bom? Vamos dar os valores, então, para cada um das minhas letras, né? Qual o valor do meu A aqui nesse caso, então? A vale menos 1. O valor do meu B vale 2. O valor do meu C, menos 4. E o valor do meu D, 4. Vamos dar uma olhada na tabela aqui, ó. Veja ao lado a tabela de gols de um campeonato. Calcule o saldo de gols de cada equipe e responda. Então vamos lá, vamos primeiro fazer a nossa tabelinha aqui para depois a gente resolver, para a gente responder essas questões, né? Então vamos lá, primeiro aqui eu tenho a coluna das equipes, os gols pro, né, que são os gols que foram feitos, né?
e os gols contra, que foram os gols sofridos. E daí a gente vai tentar tirar o saldo de gols aqui. Então vamos lá. Para gols pró, o valor vai ser mais, né? Foram gols que foram feitos. Gols contra, ou seja, os gols sofridos, foram gols, tomou, né? Negativo. Então vamos lá. Para a primeira aqui, ó, a primeira equipe, o Grêmio, ele fez 26 gols, mas ele sofreu 19. Então como é que a gente vai ter essa relação aqui, ó? 26, né, ou de 19 para chegar a 26, eu não ando 7 unidades na minha reta? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, não é? O valor aqui não é maior do que esse cara aqui, ó. Então meu saldo aqui vai ser positivo ou negativo? Positivo. De 7 gols. Perfeito? São Paulo, ó, 22 gols mais, mas ele sofreu 17. Então, de 17 para eu chegar a 22, eu não tenho que andar 5 unidades, não é? Quem é o maior aqui? Não é o meu 22, o 17 é negativo, né? Então, eu vou ter um saldo positivo ou negativo nesse caso? Positivo. De quantos gols? 5. Vamos olhar agora aqui, ó, o Fluminense, hein? 18 gols, positivo, mas ele sofreu 23 gols, olha só. Eu tenho um número positivo aqui, né? Mais 18, mas eu tenho um número menos 23. Do 18 para eu chegar a 23, eu tenho que andar quantas unidades? Não são 5 unidades? 18, né? A partir do 18. 19, 20, 21, 22, 23. Então são 5 unidades. Mas vamos notar aqui o seguinte, ó. Gols sofridos não foi maior do que os gols que eu, né, os gols pró, os gols que foram feitos. Sofridos é maior, não é? Então, nesse caso aqui, o meu saldo vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Negativo, né? Eu sofri muito mais gols do que eu fiz nesse caso. Cruzeiro, gols pró 19 e gols contra 19. Nesse caso aqui, eu tenho algum saldo de gol? Qual é o meu saldo de gol nesse caso? 0. Vitória, 15 gols mais, né? 15 gols positivos, mais 24 gols negativos. Do 15 para o 24, eu tenho que andar quantas unidades? Concorda comigo que são 9 unidades, né? Do 15 ao 20 são 5, do 20 ao 24, mais 4. 5 com mais 4, 9. Só que aqui, ó, a quantidade de gols contra não é bem maior do que a quantidade de gols a favor, né? Então, meu saldo aqui, nesse caso, vai ser um saldo de gol positivo ou negativo? Negativo. Por fim, Fortaleza, 17 gols pró, 21 gols contra. Qual é a distância, né? Quantas unidades eu ando do 17 até o 21? 4 unidades, não é isso? Nesse caso aqui, o meu saldo vai ser positivo ou negativo? Meu valor do 21 é muito maior do que o 17 e o 21 não é negativo. Então, nesse caso aqui, vai ser menos. Vamos lá então, ó, para a gente resolver, para a gente responder, agora a gente tem os saldos aqui, né? Perfeitos. Então vamos lá. Qual equipe tem o menor saldo de gols? Quem é que tem o menor saldo? Quem é que está com saldo mais negativo nesse caso aqui? Vitória. E o maior saldo, ou seja, quem é que tem o maior saldo de gols? Quem é que fez mais gols aqui no saldo? Grêmio. Na letra B, qual tem o maior saldo de gols? Fluminense ou Cruzeiro? Vamos dar uma olhada então aqui, ó. O Fluminense, ele tem um saldo negativo, não é negativo? E o Cruzeiro, ele tem um saldo o quê? 0. Se a gente analisar aqui pela nossa reta numérica, que está aqui, ó, quem é que vem antes, né, nesse caso aqui, ó, o menos 5 e o 0, se a gente analisar esses dois números, nota o seguinte, ó, o menos 5 ele não está à esquerda do meu 0, ele não está do lado de cá. Ele não vem antes do meu 0, então eu posso dizer com certeza que menos 5 é menor do que 0, né? O número que está à esquerda de um outro número vai ser sempre menor, não é isso? Então, para o nosso caso aqui, a gente pode resolver, ó. Qual tem o maior saldo de gols? Fluminense ou Cruzeiro? Fluminense tem o saldo
menos 5. Ele está bem lá para o lado esquerdo, né? E o 0 aqui, nesse caso, ele está no nulo, né? Ele está no meio, é a minha origem, né? Quem tem o maior saldo de gols nesse caso, então, vai ser o Cruzeiro. Quem tem maior saldo de gols, Vitória ou Fortaleza? Olha só, vamos olhar o Vitória e vamos olhar o Fortaleza. O Vitória, menos 9 e o Fortaleza, menos 4. Vamos voltar de novo aqui para a nossa reta numérica. Ó. O menos 9 ele não continua para cá, né? Para cá são os números negativos, né? Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Então o menos 9 está à esquerda do menos 4, não está? Se ele está à esquerda, ele não é um número menor do que o menos 4, né? Ele não vem antes de menos 4, né? Contando da esquerda para a direita. Então eu posso dizer com certeza que menos 4 ele é maior, né? Ele está mais próximo do zero do que o menos 9, não é isso? Então se a gente for responder então essa questão aqui, ó, quem tem o maior saldo de gols? Vitória ou Fortaleza? Maior saldo de gols então, né? Quem está mais próximo do meu zero é o Fortaleza. Então aqui, Fortaleza. E por fim, quais equipes têm saldos que são números opostos? Vamos dar uma olhada? Número oposto é aquele número que tem o valor positivo e o valor negativo, né? O oposto de um número é o valor desse número com o sinal trocado. Então, por exemplo, se a gente voltar para a nossa reta numérica aqui, ó, quem é o oposto do meu mais 1? É o número com o sinal trocado, não é o menos 1? Quem é o oposto do meu mais 2? Menos 2. O oposto de mais 3? Menos 3. O oposto de menos 4 é 4. E para esse caso nosso aqui, ó, quais são os valores que têm saldos de números opostos? Olha aqui, ó. São Paulo, eu tenho mais 5. Quem é o oposto de mais 5? Menos 5. Quais são então os dois times que têm valores opostos? São Paulo e Fluminense. Ok? Espero ter ajudado aí, pessoal. Valeu. Tudo de bom.